Olá pessoal, vamos dar início agora à nossa aula falando sobre a preparação e acompanhamento de exames. Então, a preparação e acompanhamento de exames é de suma importância, né? Então, vamos dar início aqui falando sobre antropometria, que é o método antropométrico que permite a avaliação do peso, da estatura e de outras medidas do corpo humano. Ele representa um importante recurso para a avaliação do estado nutricional do indivíduo e ainda oferece dados para o crescimento e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? Então, assim, é de suma importância a antropometria na preparação e acompanhamento de exames, como também o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, saber o peso ideal, se aquele adolescente está sobrepeso ou se está obeso, aquela criança também. E não só crianças e adolescentes, mas também o idoso, quando ele vai submeter qualquer paciente a um exame. Então, é de suma importância fazer essa preparação, né? Para o diagnóstico correto através de antropometria, né? Então, assim, os equipamentos antropométricos são a balança, a fita métrica, e aí vai medir as principais medidas da massa corpórea, né, o peso em quilogramas, e o objetivo é mensurar a massa corporal das pessoas. E a estatura, que é em metros, o objetivo é acompanhar a estatura dos idosos ao longo dos anos, né? E para que um profissional médico, na sua conduta, ao fazer a sua prescrição também, venha fazer de forma correta, sabendo qual o peso correto daquele paciente que está sendo submetido àquele exame. Segundo a Organização Mundial de Saúde, falando sobre a cintura ideal, a medida isolada da circunferência da cintura tem mostrado ser suficiente para estabelecer risco, sendo considerados os limites normais da circunferência até 90 centímetros para o homem e para a mulher até 80 centímetros, né? Então, assim, esse aí é a circunferência ideal da cintura, porque tem o risco em ter a chance de existir pelo menos um fator clássico de risco de sofrer doenças coronarianas, que é as artérias que irrigam o coração, né? Então, é o risco coronariano. Então, esse risco se dá quando o homem ultrapassa 90 centímetros, sua cintura, e a mulher 80 centímetros. E começa a aumentar quando a medida das mulheres ultrapassa 80, né? Então, é de suma importância saber também essa medida, né? Para que o homem ou a mulher ou qualquer paciente venha tomar medidas de prevenção. Então, vamos falar aqui um pouquinho também sobre a posição para alguns exames que é necessário. Certos exames e procedimentos terapêuticos ou até mesmo a preparação para a realização de exame físico requerem a colaboração do paciente e que o mesmo esteja em posição adequada. O paciente deve permanecer coberto, né, para sua privacidade, com exceção da área a ser examinada ou manipulada, né? Então, vamos dar início aqui falando sobre algumas posições. Então, vou falar aqui da posição ortostástica ou ereta, né? Que o paciente fica em pé, com os pés um pouco afastados um do outro e com os membros superiores estendidos naturalmente, junto ao corpo. O peso fica distribuído equivalente aos membros inferiores. E a indicação dessa posição para o exame para o exame neurológico. Então, vamos falar um pouco aqui também sobre o decúbito dorsal. O paciente fica deitado na maca ou no leito, né? Com o ventre para cima, os membros superiores e inferiores bem relaxados, né? Como vocês estão observando aí na imagem. O paciente deve ser colocado deitado de costas e com as pernas estendidas ou ligeiramente fletidas para provocar o relaxamento dos músculos abdominais. Os braços devem estar estendidos ao longo do corpo e o lençol que
recobre. O paciente deve estar solto na cama. Então, esse tipo de posição é indicado para exames de mamas, abdômen e membros, né? Para esses membros. O decúbito ventral ou prona. O paciente fica deitado com o ventre para baixo, braços fletidos e mãos sobre a testa. Esta posição é indicada para exame de coluna vertebral. O decúbito lateral direito, o paciente fica deitado com o lado direito para baixo, pernas levemente fletidas, braço direito em abdução, o lado esquerdo para cima e o braço repousando sobre a face lateral da coxa. E o decúbito lateral esquerdo, falando sobre o direito, ambos são para as mesmas indicações. O paciente fica deitado com o lado esquerdo para baixo, pernas levemente fletidas, braço esquerdo em abdução, o lado direito para cima e o braço repousando sobre a face lateral da coxa. A indicação, né, essa posição é indicada para utilizar o conforto, a verificação de temperatura retal também, né, e o conforto do paciente, quando o paciente precisa mudar os decúbitos. Então, vamos falar agora sobre a posição litotomia, né, que também pode se chamar litotômica, que é a posição que é semelhante à ginecológica, né? As mulheres que já fizeram preventivo, já foi na unidade básica ou na clínica fazer algum preventivos, conhece bem esta posição. É colocar o paciente em decúbito dorsal, com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados. As coxas devem estar bem flexionadas sobre o abdômen, afastada uma da outra, e as pernas sobre as coxas. Normalmente, para se colocar o paciente nesta posição, usa-se suporte, né? Tem um suportezinho que fica lá no leito, que coloca lá os pés bem apoiados, né? Então, que se chama perneleiras. Esse tipo de posição é indicado para cirurgia ou exames de períneo, reto, vagina e bexiga, né? E também quando a mulher vai para a maternidade e tem um neném normal. Então, essa posição é uma posição que a mulher fica, né? Então, cirurgias ou exames de períneo, reto, vagina e bexiga. A próxima posição é a posição genipeitoral. O paciente deve ser colocado ajoelhado sobre a cama, com os joelhos afastados, as pernas estendidas e o peito apoiado sobre a cama. A cabeça deve estar lateralizada e apoiada sobre o braço. Essa posição é indicação de exames vaginais e retais. E vamos falar agora sobre a posição de Sims, que coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, mantendo a cabeça apoiada no travesseiro. O corpo deve estar ligeiramente inclinado para a frente, com o braço esquerdo esticado para trás, de forma a permitir que a parte do peso do corpo apoie sobre o peito. O braço direito deve ser posicionado de acordo com a vontade do paciente e os membros inferiores devem estar flexionados. O direito mais que o esquerdo. E essa posição é indicada para exames vaginais também, retais, lavagem intestinal também, esse tipo de posição. Agora vamos falar da posição Trendelenburg. Trendelenburg, que é o paciente colocado em decúbito dorsal horizontal, com o corpo num plano inclinado, de forma que a cabeça fique mais baixa em relação ao corpo. Então, esta posição é indicada para cirurgias da região pélvica,
o estado de choque e tromboflebites, né? Então, também assim, o leito, ele tem essa regulação, que aí a pessoa pode se perguntar, como é que vai ficar nessa posição de Trendelenburg? Na verdade, o leito, ele tem essa regulação, a qual faz com que o paciente fique nessa posição e seja elevado mais os membros inferiores. Vamos falar agora da posição de Fowler. Colocar o paciente em decúbito dorsal. Então, eleva a cabeceira da cama, né, até o tronco do paciente, que atinja um ângulo de 45 graus, uma relação à cama. Indicação para este tipo de posição é para alimentação em patologias respiratórias e de modo geral. Então, assim também quando o paciente está com a sonda nascenteral, orenteral, ele não pode ficar em decúbito dorsal. Então, essa é a posição em que o paciente fica, né, para que ele não venha regurgitar, não venha ter nenhuma complicação.